Todo mundo conhece esse rosto, né? Ele tá estampado em baldes de frango no mundo inteiro. Mas a história real de como ele chegou lá, nossa, é uma jornada incrível de fracasso, de recomeço e, acima de tudo, de uma determinação que começou numa idade em que a maioria das pessoas já tá pensando em parar. Então, bora mergulhar na saga do Coronel Sanders. Sabe aquela pergunta que vira e mexe a gente se faz? A gente olha para nossa vida, para as coisas que já fez e pensa: será que meu tempo já passou? Será que perdi o bonde? Pois é, para um certo alguém, esse número aqui não foi o fim da linha, não. Não foi a idade de se aposentar, de sossegar. Foi, na verdade, o ponto de partida para um fenômeno que ia dominar o mundo. É isso mesmo, estamos falando do Coronel Sanders. E a história de como ele conseguiu levantar um império, justamente quando a maioria das pessoas já está planejando desacelerar. É uma das jornadas mais inspiradoras e, francamente, malucas do mundo dos negócios. Ok, vamos começar do começo, porque antes de ele virar essa figura icônica do terninho branco que todo mundo reconhece, a vida de Harlan Sanders foi qualquer coisa menos uma linha reta para o sucesso. Foi uma verdadeira montanha-russa. Dá uma olhada nisso aqui. Antes dos 40 anos, a vida dele era um pula-pula de empregos que não tinham nada a ver um com o outro. Sério. De fazendeiro a condutor de bonde, de bombeiro a soldado em Cuba, ele atirou para tudo que é lado, mas parece que nada dava liga, sabe? Foi só com 40 anos nas costas que a coisa começou a engrenar um pouco. Ele começou de um jeito super simples, vendendo comida num posto de gasolina. Com o tempo, o negócio cresceu e ele abriu um restaurante de beira de estrada em Corbin, no Kentucky. O lugar bombou, ficou popular e, olha, parecia que finalmente ele tinha acertado a mão. E aqui tem um ponto crucial. A famosa receita secreta não caiu do céu, não foi um golpe de sorte, foram quase 10 anos de pura obsessão, testando, errando, ajustando, até ele chegar na mistura perfeita das 11 ervas e especiarias. E ainda desenvolveu um método de cozinhar na panela de pressão que deixava o frango crocante e suculento em tempo recorde. Era dedicação no nível máximo. Agora, a história dá uma virada daquelas de filme. Porque bem na hora que o Sanders tinha finalmente alcançado o sucesso, o destino veio e deu uma rasteira. Uma força completamente fora do controle dele ameaçou botar tudo a perder. O que aconteceu? O governo foi lá e construiu uma autoestrada novinha em folha. O problema? A estrada simplesmente desviava o tráfego, passando longe da cidadezinha dele. E assim, num piscar de olhos, aquele fluxo constante de clientes viajantes que passava na porta do restaurante dele simplesmente desapareceu. O impacto foi imediato e devastador. Sem clientes, o negócio não tinha como sobreviver. Sanders teve que vender tudo o que tinha para tentar pagar as dívidas. Ele perdeu tudo. E para a gente ter uma ideia do tamanho do buraco, aos 65 anos de idade, tudo que ele tinha no bolso era isso aqui. $105. Era o primeiro cheque da aposentadoria dele. Imagina a cena. Para 99% das pessoas, seria game over, fim de jogo. Mas não para Harlan Sanders. No fundo do poço, ele tomou uma decisão audaciosa, quase maluca. Ele resolveu apostar a única ficha que ainda tinha na mão, a tal da sua receita de frango. O plano era coisa de cinema. Ele botou a panela de pressão e um saco com a mistura secreta dele no carro e literalmente caiu na estrada. Ele dormia no próprio carro para economizar e passava os dias batendo na porta de tudo que é restaurante. A proposta era simples: deixa eu cozinhar o meu frango para você, se gostar, a gente faz negócio. E a resposta que ele ouvia era quase sempre a mesma: não. Gente, não foram 10 nãos, nem 100, foram mais de 1000. 1009 vezes ele ouviu que não estavam interessados. 1009 portas fechadas na cara. Pensa na força mental que precisa ter para aguentar uma coisa dessas. Parecia que cada não que ele ouvia, em vez de desanimar, só dava mais certeza para ele de que a sua receita era boa demais para ser ignorada. Ele simplesmente se recusava a desistir. Até que um dia, finalmente, aconteceu. Depois de atravessar o país e colecionar mais de 1000 rejeições, uma pessoa, enxergou o potencial que todas as outras tinham deixado passar. Lá em Utah, um dono de restaurante chamado Pete Harmon resolveu dar uma chance. O acordo foi a coisa mais simples do mundo, fechado na base do aperto de mão. Harmon podia usar a receita, o nome e a imagem do Sanders e, em troca, pagaria para ele um royalty de 5 centavinhos de dólar por cada frango vendido. Mal sabiam eles, mas ali estava nascendo o modelo de franquia de fast food que a gente conhece hoje. Aquele sim solitário foi como a primeira peça de um dominó gigante caindo.
O sucesso no restaurante do Harman começou a chamar a atenção, outros donos de restaurante quiseram entrar na onda, e o que tinha começado como a jornada de um homem desesperado se transformou numa bola de neve de crescimento. Olha só esse gráfico. É impressionante. De uma única franquia lá em 1952, o negócio explodiu para mais de 600 em pouco mais de uma década. E o mais doido é lembrar que o coronel já tinha passado dos 70 anos enquanto essa loucura toda acontecia. Em 1964, com 74 anos, ele vendeu a empresa por $2 milhões, o que na época era uma fortuna absurda. Mas ele parou? Que nada! Parte do acordo era que ele continuasse sendo o rosto da marca, o embaixador vitalício. E foi aí que a imagem dele se cimentou de vez como um ícone mundial. Então tá, quando a gente olha para essa jornada inteira, qual é a grande sacada? Qual era o verdadeiro ingrediente secreto por trás do sucesso do Coronel Sanders, afinal de contas? No fim das contas, fica muito claro que o segredo não estava só nas 11 ervas e especiarias. Era a combinação daquele produto, que ele passou uma década aperfeiçoando, com o caráter do homem por trás dele. Essa persistência inabalável de um senhor de 65 anos dormindo do carro só foi possível porque ele tinha uma fé cega, absoluta, no único ativo que tinha sobrado. Foi isso que, de verdade, construiu o império. E isso tudo traz a gente de volta para aquela pergunta do começo, né? A história do Coronel Sanders é a prova viva de que, talvez, nunca seja tarde demais. E de que, às vezes, o sucesso não vem de tentar 1000 coisas diferentes, mas de aperfeiçoar uma única coisa ao extremo e apostar tudo nela. Então a pergunta que fica no ar é essa: qual é o seu ingrediente secreto?